Olá, eu sou João Gabriel Timbotelho, doutorando do PPG-MNE, sou orientando do professor Pécora e orientando do professor Portela, e nesse vídeo, eu vou apresentar o trabalho feito nesse semestre, em parceria com a Upflux, que tem como título Além da correlação, integrando mineração de processo e inferência causal para análise de causa-raiz. Foi um trabalho que foi enviado, submetido para o Congresso Brás 2026 e foi aceito. Quais são os objetivos, né, desse trabalho, desse projeto? O primeiro é encontrar a causa raiz de comportamento espúrio no processo, então aqui eu digo como comportamento espúrio, violação da SLA, anomalias e etc. Provar estatisticamente a relação causal entre o fator que causa, né, o comportamento espúrio e o comportamento espúrio. Possibilitar uma fácil interpretação dos resultados. E também, por último, possibilitar uma possível intervenção mediante os resultados encontrados, né? Então, encontrar resultados que possibilitem uma intervenção no processo, né, para que o processo melhore. E quais dados foram utilizados nesse trabalho? Foi utilizado um log de eventos do serviço de uma companhia de telecomunicação. Esses dados foram obtidos através da Upflux, né, ela que nos deu esses dados. E esses dados, eles, de forma geral, eram bem raw, né, pode-se dizer. E por conta disso, a gente teve que aplicar vários filtros neles, né? Então, por exemplo, a gente excluiu cases que não estavam finalizados. Então, a gente sempre tem ali, quando a requisição foi aberta, né, que é o começo do case, quando ela foi fechada. Tinha um caso que não tinham isso, então a gente excluiu esses casos. A gente também excluiu cases anômalos, que são nos casos em que, por exemplo, a requisição nunca foi fechada, ou são os casos em que a requisição fechou, mas foi aberta de volta, esse tipo de coisa. E também a gente excluiu colunas desnecessárias, então, por exemplo, colunas que não agregam nenhuma informação para o modelo, né? E além desses filtros iniciais, a gente também aplicou um filtro de separação do processo, né? Porque o log que nos foi dado, ele tem vários processos dentro do mesmo log, então não era de um processo só, e para o modelo conseguir tirar uma boa conclusão, né, do processo, ele precisa de algo que seja de um processo específico, né? E daí, com a ajuda de uma pessoa da Upflux, que sabia mais sobre o processo, ele nos falou que a melhor coluna para fazer essa separação seria item de catálogo, né? Só que, quando foi feita a separação, ela resultou em muitos grupos com poucos cases, né? E desses grupos, a gente utilizou como estudo de caso o monitoramento de evolução de AR, que englobava ali, que era o maior grupo, no caso, que englobava mais de 37 mil eventos, que eram divididos ali em 5.400 cases, né? Com uma taxa de violação de SLA de 8%. E para aplicação do método, a gente filtrou ainda mais os dados, né? Então a gente utilizou somente essas 13 colunas, na verdade são 14, né? Essas 13 colunas dos dados e mais uma que foi criada, que foi o case length, que é a quantidade de atividades que foi executada naquele case. E antes de aplicar também os métodos, a gente calculou a colinearidade das colunas, né? Para eliminar com os colineares. Então, por exemplo, se a coluna ela dá a mesma informação, mas com nomes diferentes, né? A gente eliminou elas, porque a gente consegue ter a mesma quantidade de informação diminuindo a dimensionalidade, né? Então isso consegue fazer que o método tenha uma melhor performance. E outra coisa que a gente fez foi calcular as variantes, né, do processo. Então, o que que seria a variante? A variante é basicamente a sequência de atividades feita por aquele case. Então, você pode ter vários cases com a mesma sequência de atividades. E o que a gente fez? A gente filtrou todas as variantes únicas que socorriam uma vez e que não apresentavam violação de CLA. Então, eram variantes boas, né? Só que elas não agregam nada de informação para o método, né, para descobrir a violação de CLA. Aqui é um exemplo, né, dos dados que foram dados como input para o método. Então, é basicamente uma matriz em que cada linha a gente tem um case e que cada coluna é basicamente a primeira coluna é a violação da SLA, né? Então, a nossa variável target e cada outra coluna para as categóricas foram feito o hot encode, né? Então, se aquele categoria ocorreu ou não, e para os casos das numéricas foi feito o valor médio, né, daquele case. Então, o case ele tem vários estágios no mesmo case, a gente pega o valor médio das variáveis numéricas. Agora, entrando na metodologia, como é que a gente identifica a causa raiz, né, no nosso método, no nosso framework? Ele funciona a partir de dois métodos principais, né? O primeiro é a árvore de decisão, né, que fica responsável pela identificação dos atributos mais importantes e pela identificação dos contextos através das regras de decisão da árvore de decisão. E também o X-Learner, responsável pela inferência causal dos atributos e dos contextos. Então, é o X-Learner que basicamente vai calcular, né, esse efeito causal do atributo. E através dessa integração, né, da árvore de decisão e dos X-Learner, a gente conseguiu encontrar as relações causais entre os atributos específicos, como, por exemplo, a atividade A e os contextos, né? Então, basicamente, a resposta que a gente vai ter, ali, um exemplo, seria, dado que a atividade A foi executada, a violação de SLA aumenta em X%, né? E essa relação causal é expressa pelo CAT, né, Conditional Average Treatment Effect. E o que exatamente é esse Conditional Average Treatment Effect, né? Ele é expresso por aquela expressão ali, né, que é a diferença esperada entre o resultado de um tratamento, que seria o Y1, e o resultado de controle, que seria o Y0, para um contexto específico X, né? Então X igual a X.
E é esse contexto X que permite entender como é que o impacto muda, né, desse tratamento de acordo com diferentes subgrupos, né? Então, para diferentes X ali, né? E diferente da correlação, o CAT ele estima o que ocorreria se você intervisse no processo agora, né? Então, justamente aquele Y1, né? Que seria o que você fez no processo é o Y1, no caso. E como que esse X-Learner, esse método, ele estima, né? Como é que ele calcula o CAT? Né? Basicamente, ele tem três estágios, né? E fica mais fácil de entender olhando ali para aquela imagem ali do lado, né? Basicamente, ele começa segregando os dados iniciais, né, o x e o y, com base na variável de treinamento t. Então, onde o t é igual a zero, ele segrega, e onde o t é igual a 1, ele segrega. E daí, em cada uma dessas partes segregadas, ele vai treinar um modelo de regressão, né, que seria o M0 e o M1. Esses modelos, eles vão tentar prever o que seria o Y1 de acordo com, ou o Y0 de acordo com o X. Né? E daí, a partir desses modelos, você chega no estágio 2, que seria a imputação do contrafactual, que ele vai utilizar esses modelos para tentar calcular, né, o CAT em si, né? Então ele vai usar como Y1 o M1, né, a previsão dele vai usar como Y0 o M0, né, que basicamente é aquela expressão ali que a gente mostrou. E daí, a partir dessa estimação que ele faz, ele vai calcular, treinar novos modelos, né? Então ele vai treinar um modelo com base no X e no CAT agora, para treinar dois novos modelos de regressão. E a partir desses dois novos modelos de regressão que ele calcula o CAT final com a ajuda ali de um modelo de classificação que ele pondera ali os resultados desses dois modelos de regressão, né? E por que tem que existir essa ponderação? Porque muito raramente você não vai ter um desbalanceamento entre o T0 e o T1. Então, muitas vezes você vai ter um T0 ali com 90% dos dados e o T1 com 10% dos dados. Então, você não pode dar a mesma importância para esses dois casos, né? Então, você vai ter que dar 90% de importância para quem tem 90% dos dados e 10% de importância para quem tem 10% dos dados. Então, é para isso que serve ali aquele PSX, né, que é um modelo de classificação que faz essa ponderação dos resultados. E agora, né, olhando o nosso framework como um todo, né, como produto final, ele é basicamente como é que ele começa, né? Ele começa ali no log inicial e dele entra ali na parte do processamento, né, do log. O que vai acontecer nesse pré-processamento? Ele tem o pré-processamento e a filtragem, né, que a gente vai filtrar as anomalias e as variantes. E a gente tem uma limpeza do log, a gente vai ter o log limpo. Daí a gente chega na parte da transformação dos dados, onde a gente vai fazer o flattening e o encode dos dados, né, para a gente chegar naquela matriz final. E é dessa matriz final que a gente vai jogar ali para o método que estima ali a root cause, né? Então, o que ele faz, né? Basicamente, ele com o vetor x e com o vetor target y, a primeira coisa que ele vai fazer é estimar, criar uma árvore de decisão global. E a partir dessa árvore de decisão global, ele vai encontrar ali os atributos que vão ser utilizados como tratamento, né, para estimar o CAT. E esses atributos que foram definidos como tratamento, para cada um deles, eles vão ser tirados, né, do vetor x para criar uma nova árvore de decisão. E é essa árvore de decisão que a gente vai extrair as regras contextuais, né, para saber como é que o tratamento, qual que é o efeito dele em diferentes contextos. E daí, com esse vetor x, mais o tratamento t e mais essas regras, a gente joga isso para o XLearner, e daí o XLearner, utilizando modelos de LightGBM, né, que ali como a gente mostrou anteriormente, o XLearner tem vários modelos de regressão e modelo de classificação. No nosso caso, a gente usou o LightGBM, e também Coptuna, que faz a, a otimização dos preparâmetros de forma manual, de forma automática. Ele consegue estimar ali o AT, né, que seria o CAT global, e o CAT para cada contexto ali extraído das árvores de decisão contextual. E a partir disso a gente consegue verificar as causas raízes, né? Então, no caso, seria quem que está criando, né, as violações de CLA e quem está também mitigando, né? Não só os criadores, né, de violação de CLA, mas também os mitigadores. Aqui, agora a gente vai entrar ali no nosso estudo de caso, e a primeira coisa que a gente tem quando a gente faz um estudo, né, seria aquela árvore de decisão global, né? Então, a gente pode olhar aqui é uma árvore de decisão que não é muito profunda, né? Porque a gente tunou ela para que ela não fosse muito profunda, para que ele realmente só nos desse os atributos ali que melhor separam os dados. E nesse caso, né, nessa árvore de decisão, os atributos que ela encontrou foram 10, né? Então ali foram 3 atributos de custo de mão de obra, um atributo de atividade, um de executor, 4 de responsável por alteração e um de case length. Desses 10 atributos, né, que ele identificou, 3 deles não tiveram o AT calculado devido à violação de positividade e separação perfeita. O que é isso? Né? Isso é basicamente quando ou você tem é, pouco dado para você poder calcular o AT, ou quando o tratamento separa exatamente a variável target, né? Então, por exemplo, toda vez que o t é igual a zero, a variável target também é zero. E toda vez que o t é igual a 1, a variável target também é igual a 1. Né? Então, quando isso ocorre, a gente também não consegue calcular o AT. Mas daí, para os casos que a gente conseguiu calcular, né, que foram os 7 que sobraram,
foram treinadas árvores de decisão retirando atributos de tratamento, né, que é o que acontece ali no framework dele para frente, e daí para cada regra de árvore de decisão foi calculado o CAT, né, que seria o AT contextual ali daquela regra, e com isso a gente consegue calcular o efeito causal daquele atributo naquele contexto específico. Aqui a gente tem as tabelas representando os contextos e resultados, né? Então a primeira tabela ali é só um dicionário. A segunda tabela mostra ali cada base feature, né? Cada feature que a gente está calculando ali o efeito dela e também as regras ali da árvore de decisão dela. E ali na última tabela a gente tem os resultados, né, ali com o AT, um intervalo de confiança de 95%, que é muito importante, e também com um sample size, né? Então basicamente quantas samples são englobadas em cada contexto específico. Aqui a gente tem um gráfico, né, que deixa mais fácil da gente analisar os resultados daquela tabela. Então, basicamente, nesse gráfico a gente tem no eixo Y o CAT, né, o efeito causal, e no eixo X a gente tem ali os atributos, que também são divididos tanto no caso global, né, como é que ele afeta os dados de forma global, e também nos casos em azul ali, que são os casos contextuais, né, como é que ele afeta aquele contexto específico de cada regra específica, né, por exemplo, a R1 e a R2 em alguns casos. E a partir desses resultados, né, o que a gente conseguiu identificar, né, analisando aquele gráfico? Foram identificados, primeiramente a gente vai identificar ali os causadores de, SLA, de quebra de SLA, e a gente foram identificados três massivos e um menor. Né? Então, o primeiro ali que a gente identificou foi executar a atividade XRH Corporate. Né? Ele tem um impacto global ali de aumentar o risco de violação de SLA de 24,2%. E também ela tem impacto contextual, que nesse contexto específico da regra R2 dela, que ocorre ali em 2,6% dos cases, o impacto negativo dela permanece o mesmo do impacto global, com aumento de violação de SLA de 24%, né, como a gente pode ver aqui no gráfico. Né. Ali o cinza e o R2 quem está no meio ali. O segundo ali é o man hour cost maior que 61,9, que seria você ter um custo alto de mão de obra, que ele tem um impacto global de aumentar a violação de SLA em 7%. E interessantemente, quando a gente vê o man hour cost maior que 67,3, né, que seria um outro caso, ele também tem um impacto global que aumenta o risco de SLA, mas em 20,9%. Então, o que a gente consegue notar com isso é que possivelmente isso indica uma forte correlação positiva entre custos elevados e violação de CLA, né? Quando a gente tem um custo um pouco elevado, ele aumenta um pouquinho a violação de CLA, mas quando a gente tem um custo mais elevado ainda, ele aumenta mais, né? Então isso indica uma possível correlação ali entre custo e quebra e violação de CLA. A gente também conseguiu identificar 4 mitigadores, né, de violação de CLA, né? O primeiro é o responsável por alteração 2945, né, que ele tem impacto global de reduzir globalmente o risco de violação de CLA em 16,4%. Né, e ele também é um mitigador contextual, que em um contexto específico, essa regra R1, que ocorre em 2,6% dos cases, a participação dele mitiga ali o risco de violação de CLA em 28,2%, né, ele mitiga mais ainda. Outro caso, né, é o responsável por alteração 1907, que ele também é um mitigador contextual, né, que em um contexto específico, que é o mesmo contexto anterior, ele mitiga ali o risco de violação de CLA em 52,8%. Né, então isso indica que esse responsável por alteração, né, o 1707, ele deve ser muito indicado para esse tipo de contexto específico. Né. Um outro caso é o menor cost 61,9, novamente, mas agora, enquanto ele é um causador global, em determinado contexto, né, que seria essa regra R1 que ocorre em 8% dos casos, ele é um mitigador. Né? Então, algo que globalmente é um causador de violação da SLA, ele pode se tornar um mitigador dependendo do contexto. Né? Então, ele consegue mitigar ali o risco de violação da SLA em 23,1%. Né? Então, o que isso indica? Isso indica que, embora a alta carga de trabalho, de forma geral, aumente, né, o risco de violação de CLA, nesse contexto específico, quando o responsável por alteração 1128 está responsável, né, pelos cases, ele é uma pessoa altamente qualificada e obviamente vai custar mais, mas mesmo custando mais, ele consegue mitigar ali, ele consegue fazer com que esses cases não ocorram em quebra de SLA. Né. E por último, a gente tem o case length maior que 7, né, maior ou igual a 7, que seria você ter um alto número de atividades, e ele também é um mitigador contextual, né? Embora, no caso global, ele não tenha nenhum tipo ele não afete, né, a violação de CLA, nesse contexto específico ali, que não é tão específico assim, né, 20% dos casos, ele consegue reduzir a violação de CLA em 23,2%. E o que a gente consegue concluir, né, no nosso trabalho? A gente consegue concluir que a gente conseguiu criar um framework que mistura mineração de processo, machine learning e inferência causal para estimar as causas raízes de um processo, e a gente conseguiu aplicar com sucesso em um log real de uma componente de telecomunicação. E além de a gente conseguir encontrar as principais causas raízes, a gente também conseguiu encontrar elementos que mitigam a violação de CLA no processo. E além disso, a gente também conseguiu encontrar elementos passivos de intervenção, o que possibilita a correção do processo, né? Como, por exemplo, os responsáveis por alteração, né? Que você consegue fazer com que você consegue colocar ele em determinado contexto para que você mitigue mais a violação de CLA. Só que, né, entretanto, a última parte do framework, né, que foi aqueles textos que a gente mostrou ali no final, que seriam as interpretações dos gráficos das tabelas, ele ainda é realizado de forma manual, né? Então você tem que analisar os resultados e escrever aqueles textos.
E como trabalho futuro, a gente planeja automatizar esse estágio, né, com a aplicação de APIs de LLM, que é as quais podem criar os textos com a interpretação dos resultados de forma automática, né, que melhoraria bastante o nosso framework, deixaria bem mais automatizado. E é isso. Muito obrigado.